Então, repare o seguinte. Até então, nós havíamos feito a parte de introdução à geometria, correto? Vimos ponto, plano, reta. Eu mostrei a vocês, já tem um termo de atividade resolvida, como você trabalha um ponto de forma simbólica, como você trabalha um plano, como você trabalha uma reta. Lembrando que a reta, ela tem partes, vocês viram isso, ela tem partes. Tem a reta, tem uma reta inteira, ela é infinita para os ambos os lados. Tem a semi-reta, que ela tem origem num ponto e não tem fim em outro ponto. Tem um segmento de reta, que é um segmento limitado. Por que limitado? Que ele vai ter início e vai ter fim. Vimos também segmentos colineares, coplanares. Isso tudo nós vimos anteriormente. Nosso trabalho hoje vai ser mostrar a figura de um ângulo. Tá? E, em si, o que é um ângulo na geometria? Ângulo é a união de duas semirretas que têm a mesma origem, que têm o mesmo começo. Então, ângulo é isso. Ele vai ser duas semirretas que possuem esse mesmo início, esse mesmo começo, essa mesma origem. E em um ângulo, essa origem ela tem um nome. É chamada de vértice. Vértice, no caso, é a origem, é o começo de um ângulo. Um ângulo, hoje, ele possui duas medidas práticas. Uma delas é o grau e a outra está aí ao ladinho, radiano. Esse termo radiano, você vai utilizá-lo geralmente do 9º ano para frente. Do 9º ano e no ensino médio. 6º, 7º e 8º vão trabalhar com a nomenclatura de grau, que foi uma nomenclatura utilizada no Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, o mundo inteiro trabalha através dessas unidades. O mundo inteiro. Não é só o Brasil, não é só vocês. O mundo inteiro trabalha com esses elementos. Então, ângulo é a união de duas semirretas com a mesma origem. Isso é um ângulo. Só que um ângulo hoje, ele tem uma classificação. De acordo com o seu valor, eles têm nomes. Então, vocês aqui, 6º ano, vão trabalhar com 4 nomes para esses ângulos. No 7º, você vai conhecer mais 3 outros nomes. E assim começa. Então, por exemplo, ângulo agudo. É todo ângulo que mede menos do que 90 graus. Ah, mas o que é 90 graus? 90 graus é um ângulo reto, nós chamamos. O ângulo reto é o ângulo que mede exatamente 90 graus. Não pode nem medir a mais, nem a menos. Ele mede exatamente 90 graus. O que é interessante com relação a isso? O parâmetro hoje para ângulo é um ângulo reto. Por exemplo, a sua casa, o lugar que você mora, tem a parede, tem um piso. Correto? Entre a parede e um piso, é obrigatório formar um ângulo de 90 graus. Então, prédio, casa, o que for, toda a parede, quando chega no chão, ou quando chega no telhado, na laje, no forro, ela tem que formar ângulo de 90 graus. Isso é um padrão de construção civil, um padrão de engenharia. Que você imagine uma parede que tem um ângulo de 30 graus, por exemplo. Ela vai cair. Uma parede que tem um ângulo de 70 graus. Ela vai cair com o tempo. Então, o padrão hoje é o ângulo reto. Então, esse ângulo reto, ele é um referencial para a classificação angular. Reparem que o ângulo agudo, que eu acabei de falar, é o ângulo que mede menos de 90 graus. O ângulo obtuso, que está do lado direito, lá em cima, é o ângulo que mede mais de 90 graus e menos de 180 graus. Um ângulo obtuso.
Um ângulo raso ou de meia volta é um ângulo que mede exatamente 180 graus. E tem aí que não está mostrando aí o ângulo de uma volta. O ângulo de uma volta inteira, ele mede exatamente 360 graus. Então, esses três valores que eu falei com você agora, são três nomes, são quatro nomes, melhor dizendo, do trabalho angular que vocês vão ter que manusear. Então, em relação à classificação, o ângulo pode ser agudo, reto, obtuso, raso ou de uma volta. Então, são definições que eu pediria a vocês até, se fosse o caso, passassem aí o marca-texto em cima, se estiver copiando, para que você guarde essa definição, que é muito importante. Saber trabalhar esses nomes. Tá? Tem grande valia em termos de conhecimento prático. Ok? Agora, como se faz para medir um ângulo? Existe algum instrumento hoje usado para que você possa medir o tamanho de um ângulo? Sim. Hoje, o instrumento utilizado para medir um ângulo é chamado transferidor. O transferidor, ele é um instrumento, ele é o aparelho usado para se medir o tamanho ou a abertura de um ângulo. E, geralmente, os transferidores mais comuns que você acha na papelaria são o de semicírculo, que é um transformador raso. Por que raso? Ele mede exatamente 180 graus, ou de uma volta, que mede um total de quantos graus? 360 graus. São os mais comuns. Existem ainda uns que vêm juntos, os chamados esquadros. O desfio com esquadro, geralmente, ele vai vir uma medida que vale 90 graus. Não é tão comum de você achar. Não é tão comum. Mas existe essa valia. E tem esse também, esse existe. Mas hoje, os mais utilizados, de repente você até comprou para você um. Possivelmente foi o raso, que é um semicírculo. Por que semicírculo? Porque é metade de um círculo. Um círculo inteiro tem quantos graus? 360. O semi vai ter metade, vai ter, então, 180 graus. Você pode até ver, manusear o seu transferidor, que você vai ver que ele vai se assemelhar a um ângulo raso. Ele é uma volta, ele é meia volta, e o valor dele começa em 0 e termina em 180 graus. Ok? Outra coisa muito importante. Repare que você tem 4 figuras na sua telinha. Todas elas têm um encontro. Todo ângulo ele tem um vértice, uma origem. Essa origem pode ser qualquer letra do alfabeto, tá bom? Qualquer que você imagine. A, B, C, D, E, F, qualquer letra do alfabeto. Só que tem uma origem. E as semi-retas são os lados, tá? São os lados desse ângulo. Então, no ângulo agudo ali, o vértice dele é o vértice C. As semi-retas que são os lados é o lado CA e CB. Uma semi-reta que está no lado. No ângulo reto também, o vértice é C. Mas tem dois lados. Um lado, no caso, CA e outro lado, CB. No ângulo obtuso, a mesma coisa. O vértice é o C. Tem um lado CA e CB. E no ângulo raso, tem o vértice também C. Tem o lado CA e o lado CB. Então, um ângulo ele é formado por dimensões. Vértice, lados. Só que esses lados eles são chamados de semi-retas. E possuem valores bem específicos. O transferidor ele é muito interessante. Ele é exatamente como se fosse um ângulo raso. Ele vai ter um lugar para marcar o centro dele, que é a origem dele, o começo dele, e vai ter nessa origem dois prolongamentos. Um em direção à direita, outro em direção à esquerda. E são os lados do meu transferidor. E um detalhe, quando você vai medir um ângulo, tem que ser uma medida precisa. O vértice do transferidor ele é colocado exatamente
em cima do vértice do teu ângulo. Tá? Então, ele é bem preciso mesmo em termos de montagem. Tá? Não tem como você... um ângulo, não. O ângulo é específico. Hoje em dia, algumas profissões trabalham muito com a parte angular. A engenharia, a aviação civil. Para quem não sabe, a aviação civil, ou até a aviação militar, tudo é baseado em ângulos. O avião tem que se posicionar em relação ao ângulo para subir, levantar pouso, para aterrissar, para evitar um impacto, uma montanha, tem que subir, descer, levantar o bico. Então, tudo isso é vinculado com valores. Então, hoje existe uma importância muito grande em saber manusear um ângulo de forma correta. Quando se fala um ângulo agudo, você tem que saber que um ângulo agudo é o ângulo que tem que ter menos de 90 graus. Então, o 90 graus, para mim, é um ponto referência. Tudo que está abaixo dele, ele é agudo. Tudo que está acima dele, é obtuso. Então, a sua referência, em termos de contagem, é o triângulo retângulo. Tá? Nunca esqueçam isso. Referência é o triângulo retângulo. Então, reparem bem agora. A figura que está à parte superior, ela é um transferidor. Um transferidor. Repare que tem uma linha central dele. Essa linha central, ela fica exatamente no seu vértice. Se você prolongar essa linha central, ela vai dar em cima de 90 graus. Uma linha reta, ela fica no vértice. Então, quando você vai medir um ângulo, o que você vai fazer? Ou você vai desenhar um ângulo, você vai construir um ângulo. Você vai fazer a primeira coisa que você vai fazer? Vai fazer uma semi-reta. Faz uma semi-reta, coloca nela uma origem. A origem que você quiser. O que é feito depois? Pega-se o transferidor, pega-se o centro dele, coloca isso anos. Vou mandar no chat, Gabriel, rapidão, tá? Construa usando o transferidor os seguintes ângulos. 2 pontos. 45 graus. Pode sim, Jamil. 80 graus. 110 graus. 20 graus. E então, vou repetir só para vocês guardarem bem. Construa, usando o transferidor, os seguintes ângulos. 45 graus, 80 graus, 110 graus, 20 graus e 60 graus. Então, você vai mandar isso junto com a sua aula programada, que a escola ela vai passar para mim, para que eu possa analisar. Tá? E aqui termina a parte teórica para terminar o capítulo 6. Reparem o seguinte, quando você fala em reta, eu falei nisso para vocês, uma reta ela pode ser horizontal, quer dizer, ela está deitada,
vertical em pé ou inclinado. Pode ser tudo isso. Só que essas retas, elas possuem uma chamada classificação. É a classificação entre duas retas. Que número de duas retas podem ter na geometria? Para vocês, vão ser 4 nomes diferenciáveis: paralelas, perpendiculares, concorrentes e coincidentes. Vamos dar um exemplo aqui interessante.